Então vamos dar esse contexto aí. Por que que esse tema assombração na quaresma? Eu achei peculiar quando vocês sugeriram. Porque eu achei que na quaresma a gente tava mais protegido. Então, na verdade, seria o contrário, né? Porque eu também percebi que a quaresma, ela tem esse tom sobrenatural mais pesado ao longo da vida, né? Porque era sempre nesse momento da quaresma, minha avó falava assim, ó, aproveita o carnaval, porque depois do carnaval vai começar os 40 dias. Ah, já era uma coisa meio aguardada. Então você se vai se divertir, come o que for. Minha avó falava, né? Come os doces tudo, porque durante a quaresma não é pra ficar comendo doce à toa, né? Muito mais quando era criança, né? Que a gente ficava pedindo doce. Não comer carne e tudo mais. E como ela era uma pessoa muito religiosa, ela me levava geralmente nas procissões que aconteciam nesses 40 dias, né? Que era... Começa na quarta-feira de cinzas, né? Começa na quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas que é a queima dos ramos do ano passado. Isso. E aí, então, acabou o carnaval acaba na terça-feira, quarta-feira, que é aquele dia que o pessoal volta a trabalhar depois do meio-dia, quarta-feira de cinzas. E aí, e até tem um nome, né? Os cinzas, né? Uma coisa meio mórbida, as cinzas e tal. E ela falava, para resumir, nesses 40 dias é o tempo que Jesus tem as tentações do demônio. Se os demônios vêm para a Terra para tentar o Filho de Deus, o Filho do Homem, imagina nós, meros mortais. Então ela falava que na quaresma era um momento em que os demônios estavam soltos na Terra. E eram 40 dias soltos na Terra. Inclusive, ela fazia um paralelo com o fim do mundo, que ela era católica, mas acreditava em arrebatamento, que não é uma vertente de católicos. E ela falava, inclusive, 40 dias hoje, porque quando Jesus passar pela segunda vez, levar todo mundo, serão 40 anos. Nossa. Pelo que o demônio vai ficar sob custódia aqui, né? Vai olhar pela gente. Então, nesses 40 dias, você tome tenta, ela falava, né? Não vai ficar comendo doce, não vai comer carne toda sexta-feira, e era toda sexta-feira, não era só a sexta-feira santa, que é hoje, né? O dia que Jesus morre na cruz, às 3 da tarde. E então ela falava, os demônios estão soltos na terra. E eu tenho alguns relatos, eu acho que porque eu ouvi tanto isso, né? Que aconteceram durante a quaresma, né? Que eu ouvi um porco na janela uma vez. Uma vez eu tava... Essa história aconteceu lá em Avaré, interior de São Paulo. Tava eu e minha tia. A gente era criança, minha tia tava deitada numa cama de solteiro, assim, no quartinho. E eu no colchão no chão. E aí eu me lembro que a gente tava falando, né, de quaresma, falando, esse tempo aqui a gente não pode ir no sítio, que no sítio tem saci, tem lobisomem, falam que tem muito lobisomem durante a quaresma, né? E mula sem cabeça. E aí a gente começou a ouvir um passo num corredor que tinha atrás da casa da minha avó. E realmente tinha um corredor lá que dava pro fundo da casa. Pra casa do fundo. E aí a gente começa a ouvir um passo, mas parece que era uma pessoa de salto. Tanto que eu brinco falando que era o porco de salto. E aí parece uma pessoa de salto andando, só que não andava normalmente, tec, tec, tec. Andava dava um passo, tec, e parava. Dava outro passo e parava. E aí a gente fala, nossa, parece que a pessoa tá andando devagar. E aí do nada a gente ouve na janela um barulho tipo um porco assim, meio que gruindo na janela. A gente sai correndo do quarto. Eu levanto, saio correndo, ela fica travada na cama. E aí quando a gente vai pra minha avó, ela fala, é a quaresma. É os porcos da quaresma que estão soltos por aí. Porque porco tem um paralelo, né? Até bíblico, com os demônios, com as questões. Tem gente que fala que vê uma porca durante a quaresma, que é gruindo muito alto, né? Que seria o demônio que estaria se aproximando em forma de animal. Latido também. E tem um acontecimento também num processo de exorcismo, que agora eu não lembro se foi o próprio Jesus ou se foi algum... Sim. Jesus joga o exorcismo e joga nos porcos e os porcos caem num abismo. É a passagem famosa, né? Que fala, somos muitos, né? Legião. Virou quadrinho, virou filme, virou tudo. Então tem esse paralelo. E aí ela tava deitada, eu lembro que ela tava deitada assim com a mão na testa. E a gente fala, vó, tem um porco de salto na janela. Porque a gente tava ouvindo o salto e faz um barulhão na janela. E até hoje eu não sei o que é esse barulho na janela. Que você falando isso, você nem conhecia a lenda da porca do sete Não, não, sabe, não conhecia. É uma lenda bem tradicional, acho que do sul. Que tinha uma aristocrata que se fala, né? Ela era muito gananciosa, avarenta e tal. E aí ela
penalizou os escravos e pessoas que não mereciam o que ela estava fazendo, e a maldição dela foi ela virar uma porca e os filhos os leitões. Ela virou a porca. Ela virou a porca e os filhos os leitões e pagam ainda. E isso tem, a gente até, num dos papos que a gente teve, a gente estava falando do Nabucodonosor, que acabou, que a gente falava da possibilidade dele ser um lobisomem. Aí eu fui dar uma pesquisada maior, né? E inclusive tá em Daniel 4:33. No livro de Daniel. O livro de Daniel. E o Nabucodonosor, quando desafia, né, o poder de Deus e escraviza os filhos de Israel, ele é transformado e fica durante 7 anos em exílio, pastando com os animais. Falam que ele pasta junto com um gado, e o corpo dele é coberto de penas. Que a gente eu queria saber se tinha alguma ligação com a transformação em um lobo. Mas ele vira uma besta que fica por 7 anos cumprindo essa penitência. E aí a gente também tem o contato com o 7, né? Com o 7º dia. A última ceia, né? A Santa Ceia, que é organizada e acontece na quinta-feira, a gente tem um contato interessante com o número 13, que também depois a gente... 13? O 13, porque são 12 apóstolos. E Jesus. E Jesus. É. Outra figura ligada a lobos, essas coisas todas, é a Isabel da França, que é filha do Filipe o Belo, que foi o cara que condenou Filipe o Belo, é engraçado. Filipe o Belo. Quem? A feia. O Belo. A feia, Bete a feia, Filipe o Belo. E ele condenou os templários numa sexta-feira 13 de outubro, o ano acho que foi 1301, se eu não me engano, a serem queimados. Eles não foram cooptados, tentou cooptar os templários, né? E os templários serviam a igreja e não o rei. Então ele condena eles à morte numa sexta-feira 13. Tô contando isso tudo porque a Isabel da França, ela era considerada uma loba. Ninguém sabe exatamente o motivo disso, né? Pela sua ferocidade. Mas essa ideia na quaresma e também em outras passagens de você ser punido se transformando em um animal é bastante comum nesse período, né? A gente fala dos lobisomens, que ocorrem muito na quaresma, a mula sem cabeça. O Rogério tem talvez as histórias mais vivas da roça sobre mula sem cabeça, mas ela vem da Península Ibérica, né? Ali Espanha, Portugal, vem para cá quando o Brasil é colonizado pelos portugueses, e a referência à mula é porque os padres andavam com mulinhas. Eles chegavam nas cidades de mulinhas e diziam que aquelas mulinhas eram mulheres que se relacionavam, que desviavam o celibato, né, os votos de castidade dos padres, né, tinham relacionamentos afetivos com padres, e desde então estavam amaldiçoadas, novamente se transformando em animais. Claro, um animal que tem um contorno um pouco mais demoníaco, né, sem cabeça e com fogo chama saindo no lugar da cabeça, se transformam de quinta para sexta-feira santa. O professor, que eu gosto muito também, o Andreoli Costa, um super pesquisador, ele diz que os lobisomens, eles podem se transformar em qualquer noite na quaresma. Como o Dani falou, é um período em que Cristo ele também fica em exílio, né? Cristo se exila no Monte das Oliveiras. O pessoal fala que é um deserto, e em alguma medida mesmo. Ele fica no deserto, se privando de tudo. Daí também o motivo de, tradicionalmente, quem é cristão católico se priva de muita coisa ao longo da quaresma, né? Repete esse processo, esse sacrifício de Jesus de Nazaré, e tem, como o Dani falou, a presença contínua do capeta. Então o capeta fica atentando Cristo para tentar desviá-lo, seu propósito de sacrifício, e em contrapartida, por ele estar em exílio, o mundo está desamparado naquele instante da presença física de Jesus de Nazaré, do Filho do Homem. E a Sexta-feira Santa, porque não acaba o período de maldições, vamos dizer assim, no sábado de Aleluia, né? Só depois da ressurreição no domingo. Mas a gente passa um dia, praticamente, o sábado, sem a presença física de Jesus, que também é um dia complicado, o sábado de Aleluia. São 3 dias quase, né? Mas assim, pela igreja, para o calendário, eles adequam que Jesus teria morrido na sexta-feira às 3 da tarde. Eu lembro quando eu
participava da igreja, que eu era católico, tinha a celebração da cruz às 3 da tarde. E era uma celebração onde todo o altar tava tampado com panos, todas as imagens estavam tampadas com pano roxo, geralmente. Era quase sabe aquele clima de velório? Que você não pode falar alto, todo mundo reza baixo. É um velório. É o decoro da morte mesmo. Né? O padre não tinha música, não tinha palmas, não tinha... Tanto que durante toda a época de Quaresma, eu cantei na igreja durante 18 anos, e a gente não podia bater palma, a gente não podia falar o aleluia, né? A gente não podia ter exaltações de alegria durante todos os 40 dias. E na Sexta-feira Santa, que é a morte do Cristo, que ele morre às 3 da tarde, na hora que dá a celebração começa às 3 da tarde, então toca-se um sino, então Jesus morre na cruz. E tem leituras específicas para tudo isso. Então era um clima fúnebre, eu tinha muito medo. Na matriz de São Bernardo, que é lá perto de onde eu moro, eles têm uma imagem de Cristo morto, deitado, assim, e na... Bernardo também. Você já foi lá, né? Ela fica exposta durante todo o ano num vidro, assim. E durante a Quaresma, eles levavam, durante as missas de Sexta-feira Santa, eles levavam esse Jesus no alto. E a minha avó falava pra gente ir descalço na procissão, pra nós era alegria, festa, né? E ela ia com véu, com vela, e aí talvez nasce a procissão das almas, né? A ideia dessas procissões. Porque se cantava em luto a Jesus morto. Então eu vi aquela imagem de Jesus sangrando, morto, sendo levado no alto. Aquilo pra mim era muito assustador, assim. Então por isso que a gente fala, né? A Quaresma é tudo muito bonito pra quem é cristão, pra quem é religioso. Mas pra quem não é fúnebre, né? Claro. Dá um medinho, né? Assusta, né? Eu acho que hoje, né, as igrejas e paróquias que adotam uma postura um pouco mais moderna, elas tentam tornar um momento mais de reflexão. Então, tanto que hoje tem um convite a você meditar, menos dark, né? Pra falar assim. Mas eu só queria fazer um adendo, que a gente fala muito do católico, né, do cristão, mas eu morei 8 meses com o pessoal do budismo, no Kadampa. Aí dentro de uma escola, /centro, e frequentando o templo em Cabreúva. E não propriamente para eles, mas para outras pessoas também budistas de outras filosofias e de outras religiões, esse período do ano é um período do ano que, para muitas crenças, ele converge num período que o nosso plano está muito próximo de planos inferiores e superiores. A gente está no meio ali, então, né? Toda aquela questão do véu que protege e da energia que corre aqui, ela é mais intensa. E é interessante, porque você pode ver que na Semana Santa, né? A gente estava falando do Domingo de Ramos, quer dizer, Jesus de Nazaré chega celebrado em Jerusalém, todo mundo está muito feliz com a presença do rei, do filho do homem, né? E ao longo dessa semana começam a ocorrer transformações muito ligadas a pecados graves, né? Então você tem, no primeiro lugar, em alguma medida, a inveja do cara que quer ter mais dinheiro, e aí imediatamente Jesus é traído, um outro pecado, ele é traído por um apóstolo, por um cara que andava perto dele, corrompido pelo dinheiro. Quer dizer, você tem o contato, quando a gente fala da reflexão e do instante de corrupção de valores, a gente vê esse período, isso acontecendo do ponto de vista litúrgico mesmo. Então tudo vai acontecendo ao longo dessa semana de uma maneira que esse convite à reflexão, esse convite ao pensamento, claro, a gente está montando pecinhas aqui para construir um conceito sobre esse instante, por que a gente fala que é mais assombrado, existe a presença ou de um empoderamento maior de figuras demoníacas ou de uma certa maldade. Talvez a gente englobe mais isso, dizendo que a maldade está perto, porque, de fato, a ausência de Cristo e o período final de sua existência física na Terra, ele é precedida de muita maldade. Poxa, ele chega no Domingo de Ramos celebrado, na sexta-feira ele é crucificado.